Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um tutorial sobre o Arduino Uno. Espero que estejam a gostar do canal e que este esteja a ser útil para quem está a começar a programar no Arduino. No vídeo anterior, falámos sobre as entradas analógicas do Arduino, utilizando uma montagem com um sensor de temperatura, utilizando para isso uma resistência NTC, sendo depois representada a temperatura num LCD 16x2, onde são explicadas as suas características e funcionalidades. Neste vídeo iremos mostrar um outro tipo de sensor, um sensor de fluxo, que neste caso utiliza as entradas digitais do Arduino. Este tipo de sensor é muito diferente dos falados em vídeos anteriores, não sendo este um sensor resistivo, mas sim um sensor que é ativado magneticamente, designando-se assim por All Switch Effect. Para explicar-vos como utilizar este sensor, iremos mostrar-vos uma montagem em que o objetivo será utilizar um sensor de fluxo de formas a medir a quantidade de água que passa pelo sensor num determinado tempo, representando esse valor em litros por minuto no monitor serial. No entanto, será utilizado na montagem um sistema de avisos, com um LED que ficará aceso e um buzzer que emite um sinal sonoro caso o valor medido no sensor de fluxo esteja acima ou abaixo de uma determinada gama pré-estabelecida. Na descrição do vídeo existem dois links onde podem saber mais sobre estas e outras funções do Arduino Uno, como também podem ver todas as referências para tirar algumas dúvidas. Agora na montagem, colocamos na breadboard as alimentações positiva e negativa, numa das suas linhas de distribuição de alimentações, e de seguida colocamos um LED vermelho, com a sua respectiva resistência elétrica de 1 kΩ, ligando o pin negativo a ground e o positivo ao pin digital número 7 do Arduino. Depois colocamos um buzzer na montagem e ligamos a este as alimentações positiva e negativa, ligando por fim o pino IC do buzzer ao pino número 6 do Arduino. Estes serão os nossos avisos luminosos e sonoros da montagem. Agora colocamos o nosso sensor de fluxo e ligamos as suas alimentações, positiva e negativa. De seguida, ligamos o pino de dados, que normalmente é de cor amarela, ao pino digital 11 do Arduino. Este será o nosso sensor que medirá a quantidade de água que passa pelo sensor num determinado espaço-tempo. Este tipo de sensor, como disse anteriormente, é ativado magneticamente, ou seja, tem um ou mais ímãs montados ao longo do rotor, que irá ativar um pequeno sensor magnético, designado por Hall Effect Switch. Este pequeno sensor produz um sinal de pulsos de onda quadrada, com a passagem dos ímãs perto deste. Assim, à medida que o rotor roda mais rapidamente ou mais lentamente, a quantidade de pulsos de onda quadrada num determinado espaço-tempo irá alterar, ou seja, a frequência deste sinal irá aumentar ou diminuir consoante a velocidade de rotação do rotor do sensor de fluxo. Caso queiram saber mais sobre o sensor de fluxo e o sensor Hall Effect Switch, vejam os links na descrição do vídeo. Estando a montagem pronta, ligamos o cabo USB e de seguida abrimos o programa do Arduino para carregar o respectivo código. Existem várias formas de programar esta montagem, sendo a forma mais comum a que utiliza a função Attach Interrupt, sendo a mais utilizada ou a que encontramos vulgarmente na internet. Mas este código tem um pequeno problema ao utilizar a função Attach Interrupt, pois interrompe a programação durante um determinado tempo, realizando nesse tempo a contagem de pulsos gerados pelo sensor de fluxo. Essa interrupção do código pode criar alguns conflitos, especialmente em códigos mais completos que tenham outras funções. Por exemplo, se tivermos funções de relógios ou de monitorização constante, durante o segundo em que a função Attach Interrupt é ativada, estas funções deixarão de funcionar. Além disso, por definição, no Arduino Uno, apenas é possível utilizar esta função para a contagem de pulsos através dos pinos 2 e 3, limitando muito as montagens mais complexas. Assim, iremos mostrar-vos outra forma de programar um código que não utiliza a função Attach Interrupt, não tendo então as desvantagens descritas anteriormente. Vamos então ao código. Na função Setup, vamos definir que tipo de pinos queremos, ou seja, colocaremos a palavra Input para o pino que recebe o sinal do sensor, que é o pino digital 11, e colocamos Output para os pinos 7 e 6 dos avisos luminosos e sonoros, que neste caso são um LED e um buzzer. Depois, como queremos verificar e calibrar a ativação dos avisos ao valor medido do sensor, iniciaremos a comunicação com o monitor serial, visualizando o valor medido no sensor instantaneamente. Agora na função Loop, iremos colocar as funções para calcular e converter os pulsos gerados pelo sensor em litros por minuto. Para isso, iremos utilizar a função PulseIn, que tem a função de contar o tempo em que um pulso está em nível alto, se colocarmos a palavra I. Ou então,
Conta ao tempo em nível baixo se tiver a palavra low. Neste caso, queremos saber qual o tempo de um ciclo completo, ou seja, um período. Para isso, somamos o pulse in em high e low, nível alto e nível baixo. Se verificarmos na datasheet do sensor fluxo, verificamos na tabela que 120 litros por minuto correspondem a um sinal com uma frequência de 16 Hz. Ora, se convertermos os Hz em ciclos por minuto, dá um valor de 960 ciclos por minuto. Como a função pulse_in conta o tempo em milissegundos, dividimos o valor 960.000 pelo valor da variável números inteiros contagem. Tendo o valor de pulsos por segundo definido, iremos agora converter o valor de pulsos por segundo em litros por minuto. Para isso, voltamos novamente à tabela da datasheet e se convertermos os 120 litros por minuto em litros por segundo, dá um valor de 3,33 ml por segundo. Assim, se multiplicarmos os ciclos por 3,33 ml, ficamos com o valor de mililitros por segundo. Agora iremos converter o valor de mililitros por segundo em mililitros por minuto. Para isso, basta multiplicar este valor por 60, pois este é o número de segundos que contém um minuto. Depois convertemos novamente o valor de mililitros por minuto em litros por minuto, dividindo este valor por 1000, que é a quantidade de mililitros que um litro contém. Vamos agora então imprimir o valor calculado do fluxo no monitor serial e colocamos as letras mililitros por minuto, através destes dois códigos. Para ativar os avisos luminosos e sonoros, colocamos no final a condição de quando a variável valor fluxo está acima de 56.5 ou abaixo de 10.10, por exemplo, coloca as saídas para o LED e o buzzer em nível alto. Caso contrário, estas saídas ficarão em nível baixo. Ok, terminado o código e verificados os erros, carregamos este código no Arduino. Enquanto carrega o código, não se esqueçam, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e ativem as notificações para saber quando são partilhados novos vídeos. Procurem-nos no Facebook e no Twitter. Partilhem os nossos vídeos para fazerem crescer o canal. E já agora, comentem este vídeo e deem ideias para novos tutoriais. Com o carregamento do código terminado, vamos então testar a montagem. Sempre que o fluxo de água estiver dentro da gama dos valores definidos no código, que neste caso são 56,5 e 10.10, os avisos não serão acionados. Caso estes baixem ou subem desta gama de valores, tanto o LED como o buzzer ficarão ligados. Olhando para o monitor serial, podemos verificar a gama de valores que queremos que os avisos liguem, tornando a montagem calibrada e mais precisa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, façam um like. Procurem-nos no Facebook e no Twitter e ajudem a divulgar o canal. Não percam o tutorial da próxima semana, onde iremos mostrar-vos o funcionamento tanto do relógio como do LCD. Um abraço aqui do Taz para todos vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!